Boa noite, boa noite! Mais uma live, mais uma quarta-feira falando sobre emagrecimento e hoje o tema da live é Fique Magra, efeito sanfona nunca mais. Então, meu nome é Carlos Braga, sou personal trainer, especialista em emagrecimento e aqui no meu perfil eu ajudo mulheres a emagrecer sem precisar ir à academia todos os dias e já com resultado nos primeiros 30 dias. Então, já curte esse vídeo aqui, tá? Já se inscreve aqui no meu canal, se inscreve aqui no meu perfil para você não perder nenhuma dica super importante, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito nesse seu processo de emagrecimento. Então, hoje eu vou falar sobre os 3 principais pilares, tá, do processo de emagrecimento, para que você não tenha mais esse efeito sanfona. Hoje em dia, essa questão do processo de emagrecimento é uma questão que a gente conversa bastante, existem novas evidências, novos métodos, e uma dos pilares que eu uso bastante aqui com as minhas alunas é sobre o processo de planejamento. Existe uma frase que deixa eu dar só uma olhadinha aqui no YouTube, para ver se eu consigo restabelecer a conexão. Vou ficar tentando aqui para ver se ela volta, mas... Beleza, vamos lá. As pessoas não fracassam porque elas não se planejam, Normalmente as pessoas, o que acontece? As pessoas não planejam fracassar, elas fracassam porque não se planejam. E isso acontece muito no processo de emagrecimento. Normalmente as pessoas fazem o quê? Elas querem emagrecer, é o desejo delas emagrecer, e normalmente elas fazem uma questão de tentar antecipar demais o resultado e normalmente não acontece numa questão de dar uma regularidade. E isso aí interfere diretamente lá no tal efeito sanfona. Porque, como eu falo para as minhas alunas, o processo de emagrecimento ele é um jogo infinito. Caramba, Carlos, mas como assim é um jogo infinito? Ele é um jogo que ele nunca termina. E sabe quem ganha? Quem se mantém mais tempo dentro dele. Então, já que você já começa pensando que ele é um jogo infinito, então o que adianta eu acelerar nesse primeiro momento se eu não vou conseguir dar sequência, conseguir dar regularidade para que eu me mantenha ali no processo? Então, é o que acontece muito com muitas pessoas. Acelera muito no início e desanima após um tempo determinado ali, às vezes por causa de um evento, eu tenho que ir num casamento, eu tenho que emagrecer, e ela ali se dedica só até aquele dia. Passou aquele dia, ela meio que relaxa, volta aos hábitos que ela já tinha e o efeito sanfona vem aí. Vamos entender um pouquinho o que é o efeito sanfona, O efeito sanfona é a retomada de peso, depois de um processo de emagrecimento. E normalmente esse processo de emagrecimento ele ocorre através de uma restrição alimentar ou então de um excesso de uma atividade física de intensidade. Você tem esse processo de emagrecimento, daqui a pouco você diminui ou para, então obviamente o peso volta todo que você já tinha lá atrás. Então esse é o tal efeito sanfona. E quando eu falo de planejamento, eu falo de planejamento dentro da sua rotina, tá? Um planejamento para uma aluna não quer dizer que sirva para um planejamento para outra aluna. Não tem nada a ver essa coisa de um treino serve para todo mundo, essa coisa de treino para todo mundo, onde você pega na internet aí uma porção de treinos aí aleatórios que todo mundo faz e que obviamente não serve para todo mundo, porque cada um tem uma rotina, cada um tem um estilo de vida e isso interfere diretamente nesse processo. Então, quando eu falo planejamento, eu falo de, primeiramente, analisar o que você vem fazendo, o que você vinha fazendo, e, em cima disso, a gente colocar metas alcançáveis.
Tá? Quando eu digo metas alcançáveis, eu vou tentar te dar um exemplo prático aqui que eu uso com as minhas alunas. A aluna começou agora e não treinava nem um dia, mas resolveu que a partir de agora ela quer treinar 5 vezes na semana. A chance disso dar errado aumenta muito, porque essa mudança muito brusca na vida dela é difícil de sustentar. Então, o que eu normalmente converso com essa pessoa? Vamos estabelecer uma meta de 2 ou 3 vezes na semana, tá? E quando isso se tornar uma rotina para você, a gente começa a tentar intensificar um treino, ou aumentando um pouco o dia, ou aumentando um pouquinho a intensidade do treino. Então, você consegue perceber que a sua rotina se encaixa dentro dessa meta. Acelerar nesse momento inicial é o que todo mundo faz e é o que todo mundo erra. Existe uma frase que eu adoro falar com os meus alunos: sem pressa, porém sem pausa. Esse é o jogo do processo de emagrecimento. Você começar de uma forma que você consiga dar essa regularidade, mas que você também consiga não parar em certos momentos. Óbvio que às vezes acontece de você diminuir um pouco por algum imprevisto da sua vida, mas que você mantenha ali pelo menos um estímulo regular para que esse processo continue acelerando aí o seu metabolismo ou tendo um gasto calórico diário para que esse efeito sanfona não volte mais. Tá? Eu vou até dar um exemplo de uma aluna minha que a gente estabeleceu uma meta para ela. Ela vinha num ciclo vicioso que acontece com várias pessoas, tá? É aquele ciclo do seguinte: tentativa, erro e frustração. Esse é o maior erro que as pessoas cometem e isso acontece a toda hora. Mas isso acontece por falta de planejamento. Foi aquilo que eu iniciei falando. Você não pode acelerar no início. Você sabe que o processo é um processo infinito, então sem pressa, porém sem pausa. Vou dar o exemplo da minha aluna. Ela chegou e falou que precisava perder 8 quilos. Só abrindo um parêntese. Perder 8 quilos é um desejo dela, tá? Desejo é diferente de meta, tá? Perder 8 quilos é um desejo dela. Então, quando ela chegou e falou que precisava perder 8 quilos, a gente estabeleceu metas diárias, semanais e mensais dentro da rotina de vida dela para que ela conseguisse chegar até esses 8 quilos. Então, vou desmembrar aqui para vocês como a gente transformou esse desejo em meta. A gente definiu que ela ia tentar perder 4 quilos por mês. Olha como é que já ficou uma coisa muito mais alcançável, né? De 8, a gente reduziu para 4 por mês. E dentro do mês, a gente definiu metas diárias. E quais eram as metas diárias dela? Primeiro, ela tinha que praticar uma atividade física, né? Segundo, ela tinha que beber mais água. Essa era a meta diária dela. Olha como fica um pouquinho mais fácil de tentar entender. E dentro da meta diária, né? Caraca, o YouTube não foi. E dentro da meta diária, a gente colocou mini metas. Mas o que seriam mini metas? A gente definiu o horário que ela ia treinar, né? Para ela colocar já na agenda dela que aquele horário ela não poderia ter nenhum evento, né? Porque já era o horário do treino dela. Ela costumava comer 4 vezes ali muita sobremesa pós-almoço, tá? Ela é uma pessoa que gosta muito de doce. Então a gente definiu que ela iria comer 1 ou no máximo 2 vezes na semana a sobremesa. Segundo, e que dentro de cada dia ela ia tentar dormir melhor. Mas antes de dormir, ela teria que aprontar a dieta do dia seguinte. Então você conseguiu entender que no início ela chegou para mim dizendo: eu preciso perder 8 quilos. Quando você fala assim, é um desejo,
né? Mas você, e aí, como é que faz isso? Como é que eu faço para perder esses 8 quilos? Então a gente definiu 4 quilos por mês, a gente definiu treinar de 2 a 3 vezes na semana, a gente definiu que o horário do treino dela seria às 4 da tarde, a gente definiu que ela deveria beber 3 litros de água por dia, sobremesa 1 a 2 por semana, né? E que todo dia à noite ela tinha que preparar a dieta dela no dia seguinte. Você conseguiu entender que perder 8 quilos ficou muito mais palpável, ficou muito mais mensurável, ficou muito mais atingível? Porque é aquilo que eu falei, desejo é aquilo que a gente quer que aconteça, mas quando a gente bota um plano de ação, quando a gente estabelece metas que são coerentes dentro da nossa rotina, fica muito mais fácil de você conseguir bater essas metas. Então essa coisa de 10 quilos, 8 quilos, eu quero perder, vou parar de comer, vou treinar todos os dias e vou, né, fazer essas loucuras que normalmente as pessoas fazem, de beber shakes e, né, trocar refeições por suplementação, essas coisas que obviamente não se sustentam por muito tempo, a probabilidade do efeito sanfona voltar para você é muito grande. Voltamos lá atrás para aquele ciclo vicioso. Tentativa, erro, frustração. Aí chega um certo momento que você já não acredita em mais nada. Chega um certo momento que você acha que aquilo ali não foi feito para você. Mas se você parar para pensar, todas as vezes que você tentou da forma errada. Então não é que aquilo não é feito para você, é que às vezes que você tentou foi da forma errada. Então o primeiro pilar, né, a primeira etapa que a gente tem que fazer, que eu faço aqui no meu método com as minhas alunas, é planejamento, é definir metas diárias, semanais, mensais, mini metas, para que a gente consiga estabelecer esse horizonte e não errar como das outras vezes. E é isso, estão entendendo, né? Planejamento é tudo. Plano de ação, que eu chamo normalmente. Plano de ação. Vamos passar para o segundo pilar, tá? O segundo pilar é importante também, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O terceiro pilar é o que define se você vai ter o efeito sanfona ou não. Tá? Então vamos passar para o segundo pilar, que já eu vou falar para vocês aqui como funciona o terceiro pilar. O segundo pilar é sobre novos hábitos. Agora, o que seriam hábitos, né? Vamos tentar contextualizar um pouquinho o que são novos hábitos. Hábitos são comportamentos que a gente incorpora na nossa rotina e com o passar do tempo eles vão ficando muito mais automáticos e muito mais fáceis da gente conseguir fazer no nosso dia a dia. Isso é a construção de um hábito, tá? E os estudos mostram que para você conectar, para você construir, para você fixar um hábito na sua vida, ele precisa de pelo menos 21 dias, tá? 21 dias você fazendo aquele novo hábito, você conseguindo manter aquela regularidade daquele hábito na sua vida, ele já começa a entrar de uma forma mais permanente. Então, para você se manter magra e não ter o efeito sanfona, você tem que começar a criar novos hábitos. Sempre digo às minhas alunas também, o processo de emagrecimento, ele começa aqui, ó, né? Ele começa na sua cabeça, ele começa nessa troca de comportamentos. Porque não adianta você, o que acontece com muitas, toma remédio, né, faz restrições, atividades físicas extenuantes, não consegue ter uma regularidade, não consegue manter e obviamente às vezes volta a comer tudo aquilo que comia antes, que obviamente levava ela ao excesso de peso. Então a construção de novos hábitos passa por esse processo de se manter magra, de parar de ter esse efeito sanfona. Agora, quando eu digo construir hábitos, eu volto lá na questão do planejamento. O construir hábitos também é dentro do planejamento.
Porque também não adianta hoje, se você não bebe água direito, se você não come uma fruta, né? Se você não tem essa disponibilidade de trocar alimentos industrializados por saudáveis, a gente tem que tentar achar um ponto aí de equilíbrio para que você, além de mudar os seus hábitos, você consiga ter essa rotina, você consiga ter essa regularidade. Então não adianta você acrescentar 10 novos hábitos saudáveis na sua vida, porque na primeira semana você vai até conseguir, porque você está na empolgação, mas logo logo você vai desanimar como das outras vezes. Ciclo vicioso. Tentativa, erro, frustração. Processo de emagrecimento, sem pressa, porém sem pausa. Essa é a melhor forma de você emagrecer, se manter magra e não ter o efeito sanfona. Então a gente já falou de 2 etapas do processo de emagrecimento. Vamos passar para a terceira etapa, porque ela é muito importante. A terceira etapa é onde a gente consegue ter uma noção real de quanto a gente emagreceu, tá? Segundo, de quanto a gente ainda consegue emagrecer e parar de ter o efeito sanfona. O terceiro pilar é a análise de método, tá? Porque quando a gente começa, lá no primeiro planejamento, né, a gente tem uma rotina de vida, a gente tem outros hábitos, né? A gente tem um peso, né? A gente tem um percentual de gordura totalmente diferente do que a gente tem hoje, porque você já pelo menos aí deu um tempo emagrecendo, ganhando massa muscular, então você já passou por um processo que você modificou a sua composição corporal. E não só a composição corporal, você mudou os seus hábitos, você mudou o seu comportamento, você mudou o seu pensamento, né? Então você já eu não vou dizer que você é uma nova pessoa, eu vou dizer que você é uma pessoa atualizada, né? Uma frase dos dias de hoje, né? Atualizar. Então você é uma pessoa atualizada. Então, obviamente, a gente tem que rever o método para uma nova pessoa, tá? Por que a gente tem que rever o método? O que acontece se a gente não rever o método? Tá aí o X da questão. Se a gente não rever o método, o que vai acontecer? Lá no início, é muito fácil de você perder peso. Você não faz nada, né? Ou você até faz, você pratica uma atividade ali, já está na tua zona de conforto e tal. Então, quer dizer, no início, quando você incrementa uma intensidade diferente dentro da sua rotina, dentro do seu momento atual, do teu momento físico atual, seu corpo sente logo aquela diferença. Então, né, o emagrecimento ele acontece muito rápido. Mas o que acontece? O nosso corpo é muito inteligente. O nosso corpo ele se adapta muito rápido a essas questões que a gente vai acrescentando conforme a rotina. Lembra dos hábitos? Então, quando a gente vai acrescentando hábitos, o nosso corpo vai se adaptando e aquilo vai se transformando em hábitos. E isso também para a atividade física. Lá atrás, a gente estabeleceu que você teria que fazer isso aqui. Só que hoje, você é uma pessoa diferente. Então, a gente tem que mexer nesse método para que você não fique estagnada no peso. Porque a pior coisa para as mulheres é subir na balança e ver que aquele peso não diminui. A pior coisa para as mulheres é a hora que ela vai botar uma roupa e aquela roupa continua apertada no corpo dela. Isso aí gera uma frustração assim absurda. Então, a chance dela parar, a chance dela largar de mão e a chance de tudo voltar como era antes aumenta muito. Então, isso é que é o X da questão. É você analisar o seu método, você mudar alguma coisa para que o seu corpo sinta aquela diferença, continue baixando o percentual de gordura, né, aumentando a massa muscular,
continue mudando a sua composição corporal. E quando a gente muda a composição corporal, a gente muda o metabolismo. E quando a gente muda o metabolismo, a gente queima calorias até sem estar praticando uma atividade. Então, olha quanta coisa você consegue absorver, quantos benefícios você consegue manter só com uma mudança no seu método. E quando eu falo mudança no método, né, é às vezes uma mexida no treino, é uma regulada na dieta, é uma intensificada ali no seu treino cardio, é algum detalhe que já vai fazer muita diferença nesse seu processo de emagrecimento, que eu falei lá atrás que o processo de emagrecimento é um jogo infinito. Então não adianta acelerar no início se você não vai conseguir dar regularidade. Sem pressa, porém sem pausa. Essa é a melhor frase para o processo de emagrecimento, tá? Sem pressa, porém sem pausa. Então, voltando a esse último item do método, né? Do método que a gente vai estabelecer. Mudar a sua atividade, alterar a sua dieta ou intensificar os dois vai conseguir fazer com que você ou estabilize no peso, né? Continue ganhando massa muscular e estabilize, ou você volte a perder. E não tem nada mais motivador do que você ver o resultado, né? Não existe pré-treino, não existe café, não existe nada que te motive mais do que você ver um resultado. E a gente transforma o fácil em difícil porque a gente quer construir atalhos. E quando a gente constrói esses atalhos, lá na frente você vai voltar a fazer tudo aquilo que já aconteceu com você. Vai engordar tudo de novo, vai se frustrar de novo e vai parar de novo. Então pare de achar que o atalho vai te levar a esse processo de emagrecimento mais fácil. Não vai. Ele pode até te levar num momento, né? Porque a gente, né, a maioria das mulheres tem um propósito de emagrecer ou por ter um casamento, ou por ter uma festa, uma viagem, alguma coisa desse tipo, e esquece, né, que ela está mexendo com a saúde dela. Ela esquece que aquilo ali é uma coisa que vai mexer com o metabolismo dela. Então, vamos recapitular tudo aquilo que a gente aprendeu na live de hoje. Os 3 pilares para você se manter magra e efeito sanfona nunca mais, tá? Planejamento. Ninguém planeja fracassar. A gente fracassa porque não se planeja. Tente analisar a sua rotina de hoje. Tente ver qual é o seu condicionamento físico de hoje para que você estabeleça metas diárias, metas semanais e mensais. Isso faz toda a diferença. Eu uso no meu método com as minhas alunas e eu chamo de plano de ação. Definir um plano de ação para você conseguir mensurar muito mais o que você tem que fazer para que você consiga chegar lá naquele seu desejo. Desejo é uma coisa, meta é outra. O segundo pilar, a construção de novos hábitos. A construção de você transformar velhos hábitos, hábitos que com certeza vão te levar para longe do seu desejo e mudar para novos hábitos. E para transformar um hábito dentro da sua rotina, a gente precisa aí de mais ou menos 21 dias. Lembra disso. O hábito também está dentro do planejamento. Não queira pular etapas. Não queira achar que você vai construir novos hábitos de um dia para o outro ou que você vai construir muitos hábitos juntos. Não. Construa devagar, sem pressa, porém sem pausa. E o terceiro e o mais importante pilar é revise o seu método.
tá? Pense que lá atrás, quando você começou, você era uma pessoa, você pesava um certo peso, você tinha uma rotina, você tinha um estado físico que hoje você não tem mais. E se você não revisar o seu método, você vai estagnar naquela carga, você vai estagnar naquele peso e você vai desanimar como das outras vezes. Então, a revisão do seu treino é essencial para que você não tenha o efeito rebote, aquele que você emagreceu e voltou a engordar, tá bom? Então, sempre que você passar por esse processo de emagrecimento, pense nesses 3 pilares: planejamento, criar novos hábitos e revisão do método, tá bom? Então, coloca aqui nos comentários para mim se você conhece alguma amiga que precisa ver esse vídeo, tá? Já envia esse vídeo para ela, porque eu tenho certeza que você vai ajudar mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, que toda segunda e quarta a gente tem live falando sobre emagrecimento e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nesse processo, que é um processo infinito. Lembra-se disso, tá bom? Um beijo, boa noite para vocês.